Olá, alunos! Nesse vídeo de hoje nós falaremos como se dá a divisão regional do continente europeu. É um vídeo curto, porém muito importante pelas informações nele contidas. Ao longo do tempo, o continente europeu foi regionalizado de diversas formas. E essa regionalização se dava por diversos critérios. Não apenas por critérios físicos, mas também por critérios regionais, culturais, linguísticos, religiosos, entre outros. Em alguns períodos era mencionado região centro-oriental, centro-ocidental, região sudeste da Europa. Um grande exemplo dessa variedade de regionalização do continente europeu se deu no período da Guerra Fria, quando a Europa ficou simplesmente conhecida como Europa Oriental e Europa Ocidental. A Europa Oriental era composta pelos países que apoiavam o bloco socialista, além de algumas repúblicas que pertenciam à União Soviética. Eram aqueles países do Tratado de Varsóvia. Já a Europa Ocidental era composta pelos países que apoiavam o capitalismo. Esses países formavam a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Até hoje podemos encontrar em livros várias formas de regionalização do continente europeu. Porém, nós trazemos aqui a mais recente, ou seja, a que é adotada pela maioria dos professores e livros atualmente. Portanto, a regionalização do continente europeu hoje se dá da seguinte maneira: Europa Mediterrânea, Europa Ocidental e Central, Europa Oriental e Europa do Norte. Vamos falar de cada uma dessas divisões regionais europeias. Vamos começar pela Europa do Sul, que também é conhecida como Sul da Europa, Europa Mediterrânea, Europa Mediterrânica e ainda Europa Meridional. Ela é composta pelos países que compunham a Península Balcânica, como Sérvia, Grécia, Macedônia, Albânia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, os países da Península Itálica, o Vaticano, a Itália e o Principado de San Marino, e também pelos países da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Antigamente, Portugal e Espanha não faziam parte dessa que é conhecida como Europa Mediterrânea. Porém, com essa nova atualização, Portugal e Espanha fazem parte sim dessa região da Europa. Desse modo, podemos entender que os países que fazem limites com o mar Mediterrâneo são considerados pertencentes à Europa Mediterrânea. A exceção seria a França. Vamos agora falar sobre a Europa Ocidental e Central, que também recebe o nome de Europa Centro-Ocidental. Ela é composta pelos países mais ricos da Europa: Inglaterra, França, Alemanha. Além disso, ela é composta também por todos os países da Grã-Bretanha, da Ilha da Irlanda, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, República Tcheca, Áustria e Hungria. Essa é a região mais rica de todo o continente europeu. Agora vamos falar sobre a Europa Oriental, que também é conhecida como Leste Europeu ou Europa do Leste. Como o próprio nome já diz, ela é formada pelos países que ficam a leste da Europa: Eslováquia, Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Bielorrússia, Ucrânia, Romênia, Moldávia, Bulgária. Além, é claro, da Rússia, o maior país da Europa. A maior parte desses países eram satélites da antiga União Soviética, e alguns desses países eram repúblicas da antiga União Soviética também. Vamos falar agora sobre o norte da Europa, que também é conhecida como Europa Nórdica,
norte da Europa e Europa setentrional. O norte da Europa vai ser composto pelos 3 países da Península Escandinava, que são eles Noruega, Suécia e Finlândia, além da Dinamarca, que fica ali na Península Dinamarquesa, e da ilha da Islândia. Portanto, a divisão regional europeia atualizada se dá da seguinte forma: Europa do Sul ou Mediterrânea, Europa Ocidental e Central, Europa Oriental ou Leste da Europa, ou Leste Europeu, Europa do Norte ou Europa Nórdica. Muito bem, vamos passar agora para algumas perguntas. Primeira pergunta: a Península Escandinava se encontra em qual região do continente europeu? E a resposta é: a Península Escandinava se encontra no norte da Europa, que também é conhecido como Europa Nórdica. Segunda pergunta: qual das regiões europeias é considerada a mais rica? E a resposta é: a região da Europa Ocidental e Central, também conhecida como Europa Centro-Ocidental. Terceira pergunta: qual a maior região do continente europeu? E a resposta é a região da Europa Oriental, que também é conhecida como Leste da Europa ou Leste Europeu. Agora vamos para a última questão. Qual o nome da região onde encontramos os países da Península Balcânica, da Península Itálica e da Península Ibérica? E a resposta é a região da Europa Mediterrânea, ou ainda Europa Mediterrânea ou Europa Meridional. Se você acertou, parabéns! Até a próxima aula. Tchau, tchau!